Uma panificação artesanal de Mandaguari. Nós vamos apresentar hoje no nosso Papo Coado da Rota dos Cafés Especiais de Maringá e região. Hoje nós estamos aqui com a Ana e o Eduardo de Barros. Um deles é uma autoridade em café, meio sem querer, né, Eduardo? Isso mesmo. Foi no caminho e a Ana começou tudo com pães artesanais, não é isso, É Ana? isso mesmo. Conta a história pra gente. Vocês são proprietários do açúcar lá em Mandaguari e são referências já no assunto, são muito bem falados aqui na região, um lugar muito bonito, inclusive, e eu quero que vocês falem para o público um pouquinho dessa história de vocês. Como começou tudo? Começou tudo com pós-gestações, né? Eu tive, na realidade, eu sou fisioterapeuta de formação, então aí nós nos unimos e aí decidimos constituir família e eu parei com a fisioterapia, né? 9 anos depois eu parei com a fisioterapia e aí eu precisei me reinventar como mulher, como cidadã, como pessoa, né? Filha criada como homem, que tem que prover o próprio dinheiro, então eu precisava existir de alguma maneira, né? E aí eu comecei a fazer pão e comecei a fazer pão de brincadeira mesmo, assim. Porque eu achava que eu não era capaz de fazer pão. Porque o pão eu acredito que talvez a refeição mais complexa e mais difícil que tem para se fazer no mundo inteiro, né? Você se desafiou. Eu me desafiei. E aí eu fiz o primeiro pão, deu para comer. Eduardo não gostou do pão. E aí eu fui tentando, e aí fui descobrindo, meio que sem querer, os caminhos para aprender a fazer pão e fomos fazendo. E aí dei para uma amiga, parece clichê a história, mas é bem assim mesmo. Dei para uma amiga que era uma pessoa bastante influente na cidade. E ela falou, nossa, Ana, muito delícia esse pão, a minha família inteira quer um pão. E eu falei, não, esse pão tá tudo errado, não é assim o pão, né? Não tá uma delícia. Ela falou, não, tá uma delícia. Então, assim, isso só reflete a escassez das pessoas por um produto artesanal que tenha qualidade. Então, eu vejo que qualquer pessoa que faça alguma coisa um pouquinho melhor do que já se oferece, você começa a se destacar, né? Olha só. Então, a gente está falando aqui, com perdão pelo trocadilho de mão na massa, e enquanto a gente fala, o Eduardo está ali montando uma estrutura todinha. Você vai fazer um café legal para a gente, Eduardo? É isso aí. Eu vou fazer aqui um café na Aeropress, que é o método de extração de coluna, né? Então aqui eu defini a granulometria adequada para esse método, e aí utilizando a balança aqui para ter o controle do café para ele sair bem gostoso. E agora eu vou colocar a água na temperatura correta, e aí ele vai ficar infusionando aqui dentro durante até 3 minutos, geralmente eu utilizo, e aí depois eu vou tirar ele aqui para nós vamos experimentar ele. A Aeropress é como se fosse um café expresso manual, não automático, não mecanizado. Podemos até fazer essa relação, porque geralmente na Aeropress o pessoal gosta de tirar, às vezes, alguma receita que fica um café mais forte, né? Que é a mesma ideia que se tem no expresso ou na moca, né? Só que na Aeropress a gente consegue trazer ele parecido para os métodos de percolação, né? Então fica um café mais saboroso, né? Fica bem gostoso. Entre um e outro, ele fica um meio termo entre o expresso e o filtrado. É mais ou menos isso. O cheiro tá maravilhoso, diga-se de passagem. De onde é esse café, né? Esse café aqui é da Fazenda Califórnia, um produtor, Luiz Saldanha. É um café paranaense, né? Do Norte Pioneiro. E ele é um café de dupla fermentação. Então, eu trouxe 2 cafés paranaenses pra gente conhecer hoje. Primeiro nós vamos tomar esse aqui. Joia. Enquanto você faz, a Ana vai continuar a contar a história. Você fazendo em casa, passou para os amigos, aquela história bem conhecida. Sim. E é assim que acontece mesmo. Isso, e aí a gente começou a ficar conhecido e então chegou um ponto que nós precisávamos sair da garagem e ir para um lugar
mais confortável que é o açúcar hoje, né? Você Então, já estava vendendo, na verdade. Nós já vendíamos, que era um Começou espaço a ter bem uma pequenininho, e nós ficamos, eu acho que foram 2 anos, assim, em um espaço pequenininho, né? Mas aí nós decidimos, ou eu abandonava, né? Porque a labuta era muito, e o retorno era pouco, né? E aí eu abandonava, a gente expandia. Então aí o Eduardo, muito desbravador, falou, não, nós vamos expandir então. E foi aonde a gente foi pro açúcar agora, onde está lá a casa, bem confortável, com cara de vó, né? O pessoal gosta de chegar e ficar por horas, porque é bem confortável mesmo. E chegando lá, o Eduardo encontrou essa veia do café, né? Então, assim, a importância de ter o complemento do café junto do pão, porque isso, a qualidade isso, parecida, né? Porque Mandaguari não tinha um espaço para as pessoas irem, né? Para se reunir, para fazer uma reunião de negócio, para relaxar, para confraternizar com a família. Então, não tinha cafeteria, nada disso. Isso há quanto tempo atrás, Ana, mais ou menos? Está com o quê? 2 anos agora? 1 ano e meio, quase 2 anos. Bem recente? Nós somos bem recentes. E aí o pessoal começou a gostar da Casa Nova, então. Ter um lugarzinho, um ponto de encontro, vamos dizer assim. E aí o interesse pelo café veio do Eduardo. O interesse pelo café veio do Eduardo, com certeza. Como isso aconteceu? Bom, quando nós mudamos para essa casa nova, nós percebemos que houve um assédio muito maior da comunidade, né? E cidades da vizinhança, né? Comprar a ideia. Isso. Então, começamos a receber clientes de Maringá, de Marialva, de Londrina, de Apucarana, Araponga, Vale do Ivaí também, o pessoal vindo. Então, isso nos surpreendeu bastante. E aí, quando nós começamos a pensar, puxa, o que tem que é nosso, que é da nossa cidade, nós temos que trazer de conexão para essas pessoas, utilizando um açúcar como o elo de conexão, né, para essas pessoas. E aí, o café ele faz parte da história da cidade, né? E naquele momento em que nós mudamos em fevereiro. Em janeiro, a Associação dos Cafeicultores tinha protocolado junto ao INPI o pedido do reconhecimento da indicação geográfica, que era para demonstrar o capricho que os cafeicultores têm na produção do café, né? E também demonstrar que o nosso café tem características específicas sensoriais, que é o terroir do café que o pessoal tanto fala. Isso aconteceu em janeiro do ano passado, nós abrimos em fevereiro e agora em julho desse ano saiu a publicação oficial e foi reconhecido que realmente o café de Mandaguari ele tem características exclusivas e por isso ele recebeu a indicação geográfica de denominação de origem. Ela entrou no mapa para outras regiões aí muito importantes do Brasil, como Caparaó, Mantiqueira de Minas, Cerrado Mineiro, toda lá em cima do Bahia, norte, né? Também, Bahia, né? Tem o pessoal de Rondônia também, que seria Mato de Rondônia, que é o café robusta também, tem qualidade, né? E vocês fazem lá os pães todos artesanais, né? Todos artesanais. Na verdade, tudo que é feito, tudo que você come no açúcar foi feito no açúcar. Não vamos falar tudo. Então, tem embutidos que nós não fazemos, que a gente busca produtor artesanal, né? Mas geleia, patê, manteiga, tudo, iogurte, tudo é feito por nós. Então, assim, minha preocupação, eu sou filha de uma mulher muito preocupada com a saúde. Isso que eu ia falar. Tudo muito saudável. Tudo muito saudável. Então, assim, sempre longe da indústria, né? Então, assim, minha mãe não levava a gente para comer pizza, ela fazia a pizza em casa, né? Do zero. Do zero. Então, e aí a minha preocupação com relação ao que eu sirvo no açúcar é essa. Então, assim, sempre muito longe da indústria. Nunca
Então, a gente faz um pão, a gente faz o fermento, se a gente vai fazer um pão recheado, a gente faz o recheio, sempre com muito cuidado, muito zelo, para que a gente possa servir o produto mais saudável possível dentro da proposta daquele produto, é óbvio, né? E esse nome bonito, açúcar, por que açúcar? Com 2 S's, inclusive. Porque eu sou romântica. Na verdade, açúcar ele veio porque no começo de tudo eu fazia doce. Então, toda vez que eu busquei uma referência pro nome, era super estrangeirismo, né? Então, sucrê, que mais? Sempre alguma palavra estrangeira, né? E eu falava, gente, isso não combina comigo. Eu sou uma pessoa simples e eu acho essas palavras estrangeiristas muito sofisticadas. E vocês são ali da região mesmo? Sim, E aí eu fui buscando. Aí um dia eu pensei, mas e se eu escrevesse açúcar diferente? Não, eu pensei açúcar, falei, mas é muito feia a palavra açúcar, né? Ela é bonita, mas ela é feia a escrita. E aí eu buscando a literatura, na nomenclatura antiga, açúcar era escrito com 2 F, né? Então, assim, na receita da minha avó tinha lá um punhado de açúcar com 2 F. Então, daí veio a ideia. Eu falei, acho que açúcar com 2 F vai ficar bem romântico, né? E aí a gente colocou. E é uma informação que as pessoas não têm mesmo, né? Porque eu não tenho um registro muito claro quando foi que mudou o açúcar, mas eu sei que até 1950, alguma coisa assim, eu não sei. Eu já tentei buscar, mas eu não cheguei claro ainda. É uma mudança da ortografia do português. Mas nem professora de português não consegue me explicar. A reforma ortográfica da época foi mais ou menos isso mesmo. E aí as pessoas, já cheguei a receber correção em Instagram, WhatsApp, viu? É tão bonito tudo aí, por que você escreve açúcar errado? Não é açúcar errado, é açúcar certo. É o açúcar das origens. Isso, é o açúcar das origens. Ô, Lucas, a gente não esqueceu de você não, rapaz. Traz a tua xícara aqui. Esse daqui é o dele, ó. Sim, ó, pode ficar. Olha, copinho americano. Obrigado. Pois, a fermentação dupla, não é isso, Eduardo? Isso, dupla fermentação. E quem promoveu essa fermentação? E essa foi o produtor, né? O Luiz Saldanha mesmo. Ele ficou... não é nem um pouco sem graça, ele é encorpado e ao mesmo tempo limpo. Trouxe aquilo que a gente estava falando do filtrado e do expresso. E o fermentado dele brinca com a língua inteira ao mesmo tempo, né? Você sente o doce. Destaca a acidez, né? Inclusive, né? Acidez, mas é aquela acidez bem-vinda, não é aquela que trava a língua ou que te esconde o gosto de outras coisas. Você sente os sabores e como se fosse um vapor pela boca, muito interessante, como quem às vezes uma bebida alcoólica proporciona isso, dependendo, né, do que for. Até pensando de repente um vinho rosé, assim, né, que está aparecendo, né? E muito saboroso. Lá vocês, é claro, não ficam só no café, você harmoniza isso com o que lá, Ana? Você tem doces, você tem pães. Nós temos doces, nós temos pães. Agora, inclusive, vai vir a experiência de outubro, né? Nós vamos fazer algumas brincadeiras com alguns pães, né? Então, nós vamos usar o pão italiano, vamos usar um pão de cacau e vamos usar um pão muito saboroso que nós temos, que é tipo um pão de forma, esses que a gente encontra por aí, que nós padeiros chamamos de pão enriquecido, né? Que é esse pão mais macio, mais fofinho. Então, é um pão integral, com açúcar mascavo e feito com trigo brasileiro, né? Que é Fazenda Vargem, uma festa muito saborosa, então muito adocicada, e aí a gente vai unir ela com... Ela falou em experiência de outubro, gente, é que a Rota dos Cafés Especiais vai fazer a Rota das Experiências. O pessoal aqui de Maringá região vai poder percorrer as cafeterias, as empresas, as torrefações, ter uma experiência muito próxima com essas empresas, com o pessoal que trabalha nelas, vai aprender muito sobre o café,
vai comer muita coisa gostosa. A deles aqui está sendo a primeira mão que ela está soltando isso aqui. Eu não tinha visto isso em nenhum lugar até agora. É a primeira que está falando como vai ser a experiência aqui. Vocês vão ver isso muito em outras entrevistas depois. E já preparem o mês de novembro, né, que vai ser bem carregado, né? Experiências ao pé da letra, né? Isso mesmo. Continua então, Ana, por favor. Você tem pães diferentes. Continua com os doces? Não, os doces muito pouco. Assim, nós temos... eu fui fugindo do doce porque ele era muito gourmetizado no começo, né? Então, esse gourmetizado acabou tirando um pouco acabou destoando um pouco do meu propósito, né? Afastando o público. Porque na verdade, assim, a minha proposta é que nós sejamos comida de casa. Então, assim, se você olhar, tudo é muito rústico, de forma proposital, né? Então, nós temos bolos deliciosos, que as pessoas falam, eu queria pro meu aniversário, você não faz? Eu faço desse jeito que tá aqui, né? Então, assim, eu não sou confeiteira, eu não faço o confeito nem nada disso. Muitas vezes as pessoas até aceitam, tá? Mas é sempre tudo muito simples, muito rústico, é para você ter prazer gustativo, né? Então, assim, nós temos um bolo muito querido que agora que não pode faltar de jeito nenhum, que é um bolo de fubá com goiabada e queijo, que a gente serve lá. Então, a goiabada é artesanal, o brigadeiro de queijo é artesanal. Tem alguém salivando ali atrás das câmeras. E pudera. E é muito saboroso para servir com café, né? E daí os mineirinhos comem um queijinho com café, comem um bolinho de fubá com café, uma goiabada com café. Então, a gente já reuniu tudo e fez um bem bolado. Lá sempre tem um pulo do gato, tá? Porque aqui ela falou do bolo, mas ele leva uma rega, por exemplo, de laranja. Olha aí. Né? Então, é algo especial dele. Agora, acabou de encerrar o evento da Campa, né? Sobre o chai, né? Do chai. E nós utilizamos esse bolo, mas a rega dele ele levava cardamomo, né? E aí o cardamomo ele é uma especiaria indiana, né? E deu uma outra experiência sensorial com esse bolo, né? E vocês, é claro, isso pede um bom café. Você fez a pesquisa dos cafés que se casavam com esses produtos que vocês começaram a vender lá. Bom, no caso do Festival do Chai, foi o chai. Foi o chai. Mas hoje os cafés que nós temos trabalhado são os cafés de Mandaguari. Então nós temos trabalhado para valorizar os cafés de Mandaguari. Então eu trouxe hoje o café do Saldanha, até fazendo uma alusão à primeira indicação geográfica que nós tivemos no Paraná, que é o Norte Pioneiro, né? Então, em respeito a eles terem sido os pioneiros, né? Até no nome, e é a região que realmente deu um start ali na colonização aqui do norte do Paraná, né? Por isso que eles são chamados de Norte Pioneiro. Então, mas de qualquer forma, no açúcar, são comercializados os cafés de Mandaguari. Então, nós fazemos a valorização do cafeicultor e integramos eles na comunidade, porque não se tem fácil acesso para adquirir esses cafés dentro da cidade. Então, hoje, o único ponto de compra desses cafés em Mandaguari, todas as marcas, né, de todos os cafeicultores da IG, é o açúcar, né? Então, nós fazemos questão, inclusive, de sempre manter todos os cafeicultores sendo prestigiados para que a comunidade tenha acesso aos cafés deles, né? O açúcar virou, então, um ponto de referência para quem quer, não só para quem quer bons cafés, mas também quem quer aprender um pouco. Você ensina muito lá de vez em quando, tem uns workshops, tem um monte de coisa lá, né? Isso aí, Marcelo. Nós estamos realmente fazendo um trabalho hoje de introdução, né, do universo dos cafés especiais dentro de Mandaguari. A nossa comunidade, apesar de ter uma história no café, ela
não têm ainda uma vivência científica ou aprimorada no café, né? Nós temos outras regiões no Brasil, como é o caso do Cerrado Mineiro, como é o caso do Espírito Santo, né? Eles avançaram muito com relação às tecnologias de pós-colheita, né? Sim. E a gente não consegue encontrar isso aqui na nossa região, né? Por enquanto. Por enquanto. Você mesmo é um dos que está agindo bastante para isso mudar. Exatamente. E nisso entrou então, Eduardo, a Rota dos Cafés Especiais, da qual você é um membro bem ativo. Você é de uma das turmas mais recentes, não é isso? Da Rota. O que te fez entrar? Bom, inicialmente ela, né, me fez entrar. Olha aí, de novo. Porque quando o açúcar ele começou a ganhar notoriedade nas cidades circunvizinhas, ela identificou que realmente precisava inserir o café, não só por estar na nossa cidade, mas que o público que começou a frequentar, começou a perguntar sobre os nossos cafés e começaram a pedir métodos de extração diferentes para o café. E lá, como a Ana Paula comentou, nós fazemos de uma forma caseira. Uma proposta, ele é bem feito. Nós fazemos um café, por exemplo, na V60, mas ele é servido numa garrafa de café de 250 ml. Que é igual na casa dos amigos da gente. Uma térmica. Exatamente. Então, e a proposta é que realmente a pessoa identifique que é comum, né, o café. Não tem... Eles acreditam que colocar em outro pote ou em outro recipiente seja frescura, né? Então, para não distorcer a ideia do café, nós estamos preservando algumas raízes do café dentro da nossa casa, né? Entendi. Então, mas de qualquer forma, esse pessoal começou a exigir, né, mais de nós do café, e aí como ela já se dedica muito com a fermentação natural, com os pães, né? Ela tem um trabalho muito técnico sobre o tema. Ela falou, olha, se você pudesse dedicar no café e trazer uma propriedade para o açúcar com o tema café, né? Eu te agradeço. Então, na hora que ela passou a bola, aí logo eu vi, nós participamos da Coffee Week ano passado, e através da Maringá Coffee Week nós conhecemos a Rota. E aí nós participamos de uma reunião e assim já entramos no grupo. Entramos em março desse ano. Me lembro bem dessa reunião, estava lá. Foi muito bacana, foi uma introdução muito interessante, tanto de mostrar os novos membros como vocês, quanto de mostrar a Rota para vocês, né? E hoje, como membro da Rota, como está sendo? Qual é o antes e o depois disso? Bom, o antes e o depois para nós, eu percebo que nos trouxe um pouco mais de trabalho, porque realmente a Rota ela é muito ativa, né? Então, ela participa de vários eventos e ela tenta criar realmente a conexão entre o público de Maringá e região com o universo dos cafés especiais. Então, isso é um ponto. E um outro ponto, que é como nós contribuímos com a Rota, é que eu tenho uma característica pessoal que eu sou muito técnico. Então, para mim, as coisas elas devem ser feitas respeitando a ciência, respeitando conceitos bem definidos, né? Tem um método. Tem um método, tem algo a se respeitar, alguém já fez, né? Então, e o meu papel ali na Rota, e até leva essa característica do açúcar, porque na panificação o açúcar também é assim. Então, nós contribuímos com o grupo, levando todo esse embasamento técnico e essa tecnicidade que nós temos, né? Então, nós participamos como membro e levando tudo que nós temos para o público, né? Mas também nós damos a contrapartida para o grupo, Claro. levando tecnicidade, né? Sobre cafés especiais. Coincidiu a entrada no mapa de qualidade do café de Mandaguari com a entrada do açúcar no mapa das cafeterias da região, que é muito forte, né, Eduardo? Sim. É muito forte. As pessoas pensam, às vezes, que isso é mais característica de uma capital, de um estado. E nós estamos aqui no interior
eu que venho de São Paulo, fiquei espantado com a quantidade e a qualidade das cafeterias aqui, não só de Maringá, mas como você está falando agora também, Mandaguari, Campo Mourão, uma cidade relativamente pequena e tal, já tem 6, 7, 8 cafeterias lá com cafés especiais muito bons, e as outras cidades em volta estão seguindo, como você mesmo é testemunha, né? Sim. E já tem gente saindo de Maringá para ir lá conhecer o açúcar. Já. Não é para conhecer Mandaguari, para conhecer o açúcar. Acaba conhecendo a cidade, mas para ver vocês, né? Inclusive, quando logo que nós mudamos, uma amiga minha disse: Ana, você acredita que teve um pessoal que tá vindo aqui em Mandaguari de circular? Eu falei: acredito. Não, mas você não acredita, é só para vir no açúcar. Eu falei: mentira. Ela falou: verdade, tem muita gente que pega circular lá em Maringá e vem para cá para tomar café e comer pão no açúcar. Eu falei: não pode ser. Então, aí nessa eu achei muito engraçado, porque isso é o que o pessoal de lá faz para cá, né? Então, o pessoal chega no final de semana, pega circular e vem no shopping, né? Aproveitar o shopping, passear, porque não tem o que fazer lá. Para quem é de fora do Paraná e está assistindo a gente, ouvindo também, circular aqui é ônibus. Tá tendo caravana para açúcar. E isso eu achei muito peculiar, né? Porque a gente entende que talvez as pessoas que fossem até nós, eu imaginaria que fosse alguém que tivesse um carro, né? Que estivesse passeando e que tivesse nada para fazer, que não fosse algo programado, né? Então essa pessoa se programou, pegou uma circular, né? E foi até lá me visitar. Olha só. E o público de Mandaguari mesmo, como vocês descrevem? Eu acho o público de Mandaguari um pouco mais conservador, né? É uma cidade ainda muito interiorana, né? E então, assim, hoje eu não vou comprar pão porque eu fiz em casa, né? Eu não vou comprar pão porque minha vizinha me deu um pão, né? Ao ponto de, às vezes, a pessoa ir lá, pegar uma garrafinha de água só para dizer que está no açúcar, né? Faz falta, aí, tá lá. Isso, só para dizer que está lá, mas aí também não toma café, não come, porque daí ela tem o café em casa, ela tem o pão em casa. Então, eu acho que é uma... Mas tem os que vão sempre também. não, nós temos muitos clientes que são frequentes e que a gente sente até falta quando não está lá. Mas eu estou falando de uma forma geral, o público de Mandaguari ainda não tem essa cultura ainda, né? É só os mais jovens, né? Que estão aderindo à cafeteria, né? Nós percebemos que nos grandes centros as pessoas comem fora de casa demais, porque não dá tempo de voltar para casa. E já em Mandaguari as pessoas lá saem da empresa, vão para casa, almoçam e voltam para a empresa. Então os hábitos são um pouco diferentes, né? Então por isso que nós atendemos a comunidade local, mas nós acreditamos que o turismo que ocorre por conta dos nossos produtos especiais, ele é bastante relevante para nós, né? Então, nós temos levado pessoas para Mandaguari, assim como nós atendemos as pessoas que lá estão, porque a nossa cidade, ela tem uma indústria muito forte, existem inúmeros prestadores de serviços que visitam a cidade ao longo da semana, e aí eles buscam alternativas, né, de alimentação. E aí o açúcar entrou no mapa dessas pessoas e eles nos visitam, né, eles frequentam. Grandes empresas trouxeram profissionais de grandes cidades, né? Então, e já estão acostumados com qualidade. Exato. Então esse pessoal vai almoçar no açúcar, né? São pessoas que às vezes falam: não vou almoçar arroz com feijão, né? Ele senta lá e toma um brunch, né? Com um colega de trabalho, e eles encerram ali o almoço deles e retornam para a labuta. Vocês formaram, então, uma comunidade em volta do café e do pão. Sim. Já é um acontecimento da cidade, já é um costume, vamos dizer assim.
Faz falta, como você disse. E eu não sei se ainda é um costume, né? Eu acho que tá partindo para isso, né? Vocês estão formando um público jovem também, isso que eu queria falar. Como é que o jovem está percebendo? A gente brincava até pouco tempo atrás que existiam os nativos digitais, o pessoal da internet. A galerinha que já nasceu aí, sem ter que pensar, sem ter aquela transição que nós tivemos para a internet, para o digital. Eles já nasceram com a telinha no rosto, já mexem no celular melhor que a gente, já mexem ali na Smart TV de um jeito interessante. Agora a gente está tendo a primeira geração que já está vindo com um café especial sendo uma coisa normal. E é especial em termos de qualidade, não é especial em termos de do acesso ser restrito. Sim. E aí vocês falaram do público jovem, eles estão aderindo a isso de uma forma boa? Muito boa. Procuram, perguntam. Eu sinto que são os mais jovens que são os mais interessados ali, né? Não jovens, é que eu não sou tão jovem, né? Então, deixa eu ver. Eu acredito que dos 30 para baixo, de 20 a 30, né? Isso, é 20 a esse 30. público, né? Que eu considero jovem, né? Sim, sim. São pessoas que estão abertas às inovações, né? Então, por mais que ele não cresceu comendo um pão de fermentação natural na casa dele, ele vê isso e fala, opa, é algo novo, né? Por que isso está agora aqui disponível para eu consumir? Né? O que ele tem de diferente, né? Então, são pessoas, por isso que ela fala que a cidade é conservadora, né? O público mais velho tem resistência ao novo. E agora, essa galera nova, eles não têm resistência, né? Eles têm o contato com o antigo, mas têm interesse pelo novo também. Exato, eles têm uma ânsia, né, pela inovação, né? E realmente o nosso mundo ele tem se transformado muito rápido. Muito né? rápido. E aí eu vejo que eles cresceram com essas transformações, né? Muito rápido. Então, quando pinta um produto novo para eles é só mais um produto novo, né? Então, eles só processa. Como é que eu vou me adequar a esse produto novo, né? E diferente, às vezes, de alguém mais conservador, né? Eu lembro do vinho seco, quando chegou aqui na nossa região, todo mundo tomava vinho doce, né? E o vinho suave. Cara, foi uma luta, né? Todo mundo falou, não, eu não tomo esse vinho seco aí, não. Vinho ruim, né? E hoje é habitual, né? As pessoas se adaptaram a essa nova realidade, né? No universo do vinho. Eu percebo que o café, ele também ele está nesse momento de transição, né? Tem aumentado a adesão das pessoas pelos cafés especiais, mas ainda tem muito a crescer, assim como o pão. O pão, isso. Né? O pão é uma coisa, o Eduardo falou uma coisa aí que é tão rotineiro da gente que a gente acaba, às vezes, esquecendo de falar. E quando eu comecei a fazer o pão ele tem quem viaja e tem acesso ao pão, sabe qual seria a cor ideal do pão, qual seriam as características ideal do pão, né? E quando a gente vê um pão italiano em São Paulo, em padarias em Curitiba, você vê aquele pãozão preto, né? Escudão, pesado. que você pega aquilo lá, você sente um monte de gosto, né? É nozes, é amêndoa, é um doçor que vem do trigo, né? E quando nós fizemos os pães escurecidos, o pão ficava todo na prateleira, né? Porque as pessoas não entendem o pão dessa maneira, né? As pessoas entendem o pão claro, né? Elas querem o pão clarinho. Você não pode fazer um pouquinho mais claro, um pouquinho mais claro? Então aí nós começamos a fazer um pão um pouquinho mais claro. E aí aquele pão branco que dava até medo, mas aí vendia. E comércio vive do quê? De faturamento. Então nós precisávamos fazer o pão branco muito a contragosto, mas precisávamos fazer. Então, e eu entrei numa mentoria que eu não estava satisfeita com algumas coisas, entrei numa mentoria e essa mentora minha falou, esse pão seu tá muito horrível. Você tem que deixar escurecer, Ana, tá muito... Aí eu comecei a escurecer. Mas hoje, o que é o mais aceito é essa cor. Sim, né? Então, meio termo. Então, assim, nós estamos ensinando as pessoas a comerem pão, de alguma maneira, né? Então, a gente vai... A cada mês, a gente aumenta um pouquinho o tom da cor
até que o nosso público aceite o escurão, né? É meio que o povo tá fazendo com o café e o açúcar, né? Se acostumando a tomar o café sem açúcar, sem adoçar, aos poucos também, É né? isso aí. Então é a mesma coisa. Eu noto que ele totalmente pó-italiano, pelo que a gente vê aqui, mas sem aquela coisa de a gente ter que praticamente serrar ele para fazer a fatia, né? Chega a fazer barulho e balança menos. Por Ele conta que tem que ficar menos tempo no forno para vender. é muito fofo e muito gostoso, muito cheiroso. Uhum. E, de fato, pelo que você falou, gradualmente, o pessoal vai chegar até o outro sabendo o que está comendo, sabendo saborear aquilo ali. Uhum. Né? Houve alguma coisa assim, alguma surpresa quando vocês resolveram montar o açúcar? Algo que vocês não esperavam do público, além dessa necessidade de adaptação? Eu acho que foi aceitação, porque eu achei que ninguém ia me aceitar. Achou? É, para mim foi isso. O que você teve de surpresa? Eu acho que de surpresa, É nada. nada. Né? É só foi a aceitação. Como eu sou de Mandaguari, né? Eu tinha uma expectativa um pouco maior, né? De que, por conta da proposta ser algo inovador para a nossa comunidade, eu imaginava uma adesão um pouco maior. Mas, de qualquer forma, depois, colocando o pé no chão, né? A gente percebe que é isso mesmo, é a nossa característica, né? Do nosso povo. É a adesão que a cidade vai ter. Exato. Então, mas de qualquer forma, o que eu gosto muito do açúcar é realmente do papel social que ele tem hoje dentro da comunidade, né? Então, é claro, é uma empresa, o objetivo dessa empresa é dar lucro, né? Uhum. Mas eu percebo que ela tem um papel social muito maior do que esse dar lucro para os sócios, né? Uhum. Então, a Ana Paula se dedica mais ao açúcar, eu tenho outras atividades, e aí isso dá assim, um certo fôlego até para a empresa, para a gente ter outras rendas, e aí isso permite que a gente tenha essa participação social mais forte, né? Que é essa doação que nós temos com relação ao pão. Agora a Ana, eu acredito que em breve já começa a formar padeiros ali, e fazer uma integração das pessoas para esse universo sensorial dos pães, né? E como a gente já começou a fazer nos cafés. Então, eu acredito que essa é a contribuição social que nós vamos ter ali, né? E além de levar uma alimentação saudável, né? E além de saudável, saborosa, né? Eu acho que é o mais importante. Muito saborosa. Já provei outros pães de vocês, outros produtos. Falando em outros produtos, nós temos uma cerveja aqui. Eu quero que você fale um pouquinho dela agora. Então vamos lá. Quando o açúcar veio para essa casa nova, aquele boom de inauguração, movimento, né? E todo mundo com ansiedade de que o açúcar fizesse eventos, tivesse uma pegada assim mais festiva, né? Uhum. E aí naquele momento eu até pensei, puxa, o que eu poderia fazer, né? E num evento da Maringá Coffee Week eu tomei uma cerveja de café do Tamura, Uhum. né? Então, achei uma delícia, né? Cerveja era uma cerveja, parecia uma Pilsen, mas com gosto de cerveja, ou de café. Café. Então, não é aquela cerveja escura, doce, enjoativa, né? Uhum. Eu falei, poxa, existe uma cerveja de café gostosa, né? E tudo bem. Voltei no mesmo local para tomar a cerveja depois. Não, acabou a cerveja. Eu falei, como assim acabou a Tiragem cerveja? limitada. Não, era só mês de maio, mês do café e acabou. Voltei triste para casa. Puxa, e agora, né? Aí falei, bom, nós estamos colocando o açúcar no universo do café. Queremos algo festivo. Ah, já sei, vou fazer uma cerveja de café. Então, busquei aí apoio de um amigo que é mestre cervejeiro. Uhum. Aí ele encarou o projeto, que é a Choma de Apucarana. E ele tem uma história familiar também com a fermentação de cerveja, igual ela com a avó, ele também com a avó dele que fazia cerveja. E aí lancei o desafio para ele, falei que eu queria uma cerveja que fosse cerveja, mas com gosto de café. Uhum. E aí ele sugeriu essa Viena,
Então ela é levemente encorpada, mas ela realmente tem café, né? Inclusive a gente pode olhar ela na luz, ela é bem clarinha. Café de Mandaguari, né? Esse é o café de Mandaguari. Essa cerveja que está aqui está o café Fiorus, inclusive também participa da rota dos cafés especiais, que é o Guilherme. Então, a propriedade dele é ali no Panorama. Quem sai de Maringá e vai para Curitiba, por exemplo, na hora que sai de Mandaguari e entra em Jandaia, tem um posto do lado direito, que é o que a gente chama de posto Panorama, e do lado esquerdo tem uma plantação de café. Então, o café que está aqui dentro saiu daquele café ali na beira da estrada, né? Café de casa. Isso, exato. Então, da nossa região. é isso aí. Quem quiser conhecer o açúcar, qual é o endereço de vocês? A gente vai colocar no textinho depois, mas qual é o endereço lá? Lá nós estamos na rua Rufino Maciel, 784. Então, é bem no centro de Mandaguari, fica atrás do supermercado Amigão. Atrás do Amigão. E vocês abrem que dias da semana? Segunda a sexta, das 10 às 19, e no sábado, das 9 às 18. Certo. E no domingo nós damos um descanso para toda a equipe. Isso é uma de lei, né? Inclusive é literalmente lei, né? Literalmente lei. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu espero que mais gente vá lá conhecer Mandaguari por meio do açúcar, como eu pretendo fazer também, tá? Agradeço muito por terem contado essa história bonita aqui, que inspire mais pessoas a não se limitarem. Vocês não aproveitaram um nicho que já existia, vocês criaram um lugar, inclusive, para muitos improvável, né? E que hoje faz parte da identidade da cidade. As pessoas têm um carinho especial por vocês, a gente ouve muito falar disso aqui, para quem vem de Mandaguari. Agradeço muito a presença de vocês e quero vocês aqui mais vezes, tá? Com o Eduardo a gente vai falar em outro episódio sobre análise de café. Ele é uma autoridade no assunto e logo, logo vocês vão ver ele aqui de novo. Gente, então é isso. O nosso Papo Coado, ele é uma iniciativa da Rota dos Cafés Especiais de Maringá e região, com o apoio do portal Hoje Maringá, da Assim, do Visite Maringá, e o nosso obrigado também ao nosso videomaker Lucas. Até a próxima. Muito obrigado.